Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos ensinou Lucas, 5º capítulo, do 1º versículo ao 11º, diz assim a santa e eterna palavra do nosso Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua infinita bondade, especialmente, Deus, de nessa noite proporcionar a nós um espaço, um momento e um tempo agradável para que possamos ouvir do Senhor a Sua santa palavra. Deus, o interesse dos meus irmãos aqui, meu próprio interesse aqui, não é de ouvir as palavras de um jovem pastor da cidade de Vinhedo, mas sim, Deus, de ouvir a Sua doce e santa voz, que é capaz, Deus, de dividir o indivisível e de nos fazer, Deus, mais parecidos com Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, portanto, e peço-te que tome-me em Tuas mãos, Deus. Que o Senhor fale, por meio deste pobre pecador, aos Teus filhos que aqui estão nessa noite, fale ao meu próprio coração, para que através da vida de Pedro e deste episódio da sua existência e do seu tempo na terra, nós sejamos edificados e conformados à sua santa e eterna imagem e semelhança. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a nossa série de sermões que começa nesta noite, intitulada Somos Pedro, ela tem uma incrível e uma profunda aplicabilidade para as nossas vidas. Os apóstolos eram homens comuns, homens como eu e você. Diferente do que muitas pessoas pensam quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério terreno e chamou aqueles que andariam mais próximo dele, aqueles que comeriam dos pós das suas sandálias, aqueles que aprenderiam da sua boca e que estariam não só nos seus momentos de ensino público, mas também nos seus momentos de ensino particular. Não eram homens grandes, não eram homens extraordinários, não eram homens nem sequer muito belos, mas eram homens comuns, ordinários, parecidos comigo e parecidos com você. Tanto é assim que é muito interessante que quando nós assistimos a maior parte das tentativas de traduzir as narrativas do Evangelho para o audiovisual, para filmes e séries, nós percebemos que os autores têm que introduzir uma série de questões e antecedentes e aspectos que não estão nas Escrituras. Se você viu e assistiu o episódio da famosa série chamada The Chosen, deste episódio aqui, você vai ver que os autores tiveram que colocar Pedro como um homem que estava devendo muitos impostos ao Império Romano e que estava desesperado e que pensou em trair os seus irmãos judeus.
Mas tudo isso é bobagem. Tudo isso não está no texto. Porque Pedro era um homem comum. A vida dele era um tanto quanto sem graça quanto a minha e a sua. Não tinha muitas emoções, talvez nada de muito extraordinário acontecesse no seu dia a dia. Pedro, ou como veremos alguns capítulos à frente, Simão Pedro, homem que, de tão comum que foi chamado para ser líder dos apóstolos. Pedro aparece como o primeiro em todas as listas apostólicas. Se nós olharmos para algumas dessas listas, nós vamos ver que sobre Pedro, ou Pedro recebe o adjetivo de protos, o primeiro. Não o primeiro da lista, mas aquele que lideraria aqueles homens. Ele toma a palavra muitas vezes para falar no nome dos seus compatriotas, dos seus companheiros, dos outros discípulos. Ele é aquele que representa o colégio apostólico. Nós passaremos durante alguns domingos, 13 domingos, 12 mais esse, por 13 sermões. Cada um enfatizando um aspecto, uma narrativa, um episódio da vida deste grande e comum homem chamado Pedro. Hoje, ou este domingo, é mais ou menos aquele domingo do Globo Repórter, né? Pedro, onde vive, onde come e o que faz. Nós receberemos e ouviremos aqui uma breve introdução de quem é Pedro. E se um tema é bom para que na sua mente você possa ir e voltar e todo esse conteúdo esteja amarrado, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o tema, ou o sermão com o tema Um Homem Ordinário para uma Missão Extraordinária. Quem é Pedro, meus irmãos? Pedro, começaremos pelo seu nome. O nome Simão, um nome bastante comum. Se você olhar comigo a sua Bíblia, ou se você passar pelas narrativas dos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que nós temos aproximadamente 7 Simões nas Escrituras. Nós temos Simão Pedro, o apóstolo, este homem que nós vamos meditar durante todo esse tempo. Nós temos Simão, o Zelote, um outro discípulo chamado Simão. Nós temos Simão, o meio-irmão de Jesus. Nós temos Simão, o pai de Judas Iscariotes. Temos Simão o leproso, aquele que no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus come na casa dele. Temos também Simão o fariseu, aquele que no capítulo 7 de Lucas, você vai ver que Jesus come na casa dele também. E se nós avançássemos até o final do Evangelho, na narrativa da Via Dolorosa de Jesus, nós vamos ouvir que Simão, o sirineu, foi chamado a carregar a cruz de Cristo. Tudo isso para te dizer que na Bíblia nós temos 7 Simãos. E Simão era um nome tão comum quanto já foi José, Maria, e como hoje é Rafaela e Tel, né? Qualquer lugar que você for, no mercado, no shopping, no outlet, você vai ouvir alguma mãe gritando, Tel, volta aqui. E nenhuma criança chamava Tel, até eu colocar o nome do meu filho mais velho de Tel. Agora todo mundo chama Tel. Aí grita Tel, ele olha, não é ele, é o outro amiguinho da sala. Nome comum. Um nome comum que recebeu um designativo muito importante. Se você caminhar um pouquinho aí comigo na sua Bíblia, para o capítulo de número 6 de Lucas, versículo de número 14, você vai perceber que a Simão, Jesus deu um nome. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Algumas vezes no Evangelho de Lucas, você vai ouvir o evangelista e Jesus chamando Pedro por Simão. Algumas outras vezes por Simão Pedro. E pouquíssimas vezes apenas por Pedro. E John MacArthur, ele identifica algo muito interessante nesse chamado de Simão. Quando Jesus ou o evangelista quer demonstrar que Simão Pedro está agindo de uma forma, ou está dando voz àquela sua inconstância que nós ouvimos no vídeo que introduziu o nosso sermão, aquela falta de fé, aquele orgulho, aquela altivez, aquela tentação que nós temos também de falar de forma apressada demais, de falar que vai fazer e no final não é muito bem isso, não com essa toda firmeza.
Jesus ou o evangelista chama ele de Simão. E todas as vezes que ele acerta, que ele vai bem, que Jesus vai elogiar ele, que Jesus vai encorajar ele, Jesus chama ele de Simão Pedro. Porque Pedro, esse apelido que Jesus dá a Pedro, significa rocha. Então pense, Jesus olha para um homem inconstante, um homem que não tem qualquer tipo de firmeza, que fala, mas não faz, fala demais, faz de menos, é muito corajoso na hora, mas na hora do vamos ver, dá para trás. Aquele mesmo nós ouvimos aqui, que naquela noite derradeira disse ao Senhor Jesus que nunca o trairia, que nunca abandonaria, que morreria junto com ele. Mas o negou 3 vezes. Jesus pega um homem inconstante e diz: você vai ser pedra, você vai ser rocha. O exato oposto daquilo que Pedro de fato era. Se você olhar para o nosso texto, há uma belíssima demonstração desse designativo. Se você olhar para o versículo 4 e 5, você vai ver que Jesus e o evangelista estão chamando Simão Pedro, ou Pedro de Simão. O versículo diz, quando Jesus acabou de ensinar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobretudo a palavra lançarei as redes. Faltou a Pedro um tanto quanto de fé, disposição e várias outras coisas, mas quando ele acerta, o versículo de número 8, o evangelista diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro, meus irmãos, ou Simão Pedro, é exatamente como a maioria de nós, tanto carnal como espiritual. Por vezes, sucumbia aos hábitos da carne, e muitas outras ocasiões agia de acordo com o Espírito. Por vezes era pecador, em outras ocasiões agia como deve fazer um homem justo, um homem inconstante. Às vezes Simão, às vezes Pedro. Mas se o seu nome era comum, mesmo recebendo um designativo, um apelido de Jesus muito importante, qual era a sua família? As Escrituras não nos dão muitas informações sobre a família de Simão Pedro. Pelo contrário, os evangelhos apenas nos dizem que era Simão bar Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, que poderia ser traduzido também como Simão, filho de João. Mais 2 nomes muito comuns na época. Um homem comum, filho de um homem comum, que não temos informações do seu nascimento, que não temos informações específicas da sua formação, como era um pescador, certamente, quando tinha os seus 12 anos e foi apresentado ao templo, os sacerdotes e os escribas não viram nele intelectualidade suficiente para que ele seguisse a escola rabínica. Pelo contrário, vai desempenhar a função do seu pai. E ele, junto com seu irmão, que não tem berço de ouro, não era herdeiro de uma família religiosa tradicional, não era um homem nem muito instruído, se você se lembrar daquela narrativa onde Pedro e João são presos e o Sinédrio vai julgá-los lá em Atos dos Apóstolos, eles ficam um tanto quanto bravos, porque eles olham para Pedro e olham para João e dizem: como esses homens podem falar dessas coisas de forma tão bela, tão incontestável, tão firme? Não são eles homens iletrados, pescadores da Galileia? Pedro era um homem comum, com um nome comum, de uma família comum, e uma profissão mais comum ainda. Ele era pescador. Ele e seu irmão André eram herdeiros de um comércio de pesca em Cafarnaum. Na época de Jesus, os pescadores costumavam pescar 3 tipos de peixe. E os peixes aqui são importantes na nossa história de hoje. Eles poderiam pescar sardinhas ou peixinhos. Sabe aquele mesmo peixe da multiplicação dos pães e dos peixes? O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Poderiam pescar também barbilhões, um peixe maior, o único do mar da Galileia que poderia ser pego com anzol. Um peixe que poderia pesar até mesmo 8 quilos e que Pedro acha uma moeda na boca dele, lá em Mateus 17, 27. Ou
o peixe mais comum, o mais usual dos comerciantes, dos pescadores, um peixe chamado carapeba, o mais comum de todos. Eles se alimentavam em cardumes e andavam em uma grande quantidade. Se você tiver o privilégio de passear lá na beira do Mar da Galileia nos dias de hoje, você pode chegar até um pescador com um braseiro aceso e pedir para ele para comer um peixe de São Pedro, ou uma carapeba. Ele vai pegar aquele peixe e vai preparar para você. Hoje ele é conhecido como peixe de São Pedro. Se nós olharmos, meus irmãos, para os 2 primeiros versículos do nosso capítulo, do nosso texto, do capítulo 5, nós veremos essa ordinariedade da vida de Pedro. Pedro havia passado uma noite muito comum. A gente pode até mesmo olhar para Pedro e para esse texto e falar: pastor, mas Pedro não tinha nem sorte, né? Ele era um homem comum, com um nome comum, de uma família comum, com um trabalho muito comum e ainda era azarado. O texto nos diz que numa determinada manhã, Jesus estava ensinando na praia, e ensinando na praia, os homens apertavam ele. Imagine que nessa noite, o nosso som resolvesse parar de funcionar, e o nosso espaço estivesse cheio, e eu estivesse falando, e o Everton lá atrás não estivesse conseguindo me ouvir. Ele certamente, se estivesse, ou se importasse com aquilo que eu estou dizendo, começaria a tentar vir para frente, né? Vai para frente, vai chegando para frente, e os homens estavam fazendo isso. Jesus não tinha equipamento de som, apenas a sua voz, e ele ensinava, e os homens tentavam chegar mais perto dele para ouvir os seus ensinamentos. E a multidão era tamanha, e os homens queriam tanto ouvir os seus ensinamentos, que apertavam Jesus. E estavam apertando Jesus a ponto de quase lançá-lo no mar. E Jesus ensinando e andando para trás, e o povo vindo e ensinando, olha para o lado e vê 2 barcos. E Jesus, é claro que nós sabemos que Jesus não dá ponto sem nó. Ele sabe o que vai acontecer no final dessa história. Ele olha para aqueles barcos, ele nem mesmo pede. Ele só entra. Ele sobe no barco e ali estão pescadores comuns lavando as redes. Um dia difícil. Uma manhã que talvez, se Pedro passasse por nós, ele não nos daria bom dia. Talvez ele até mesmo desejasse um bom dia para a gente. Você tem um bom dia, meu irmão. Mas se você dissesse, bom dia, Pedro, talvez ele te respondia, bom para quem? Passei a noite pescando, rapaz, e não veio nada. E naquela manhã, enquanto ele limpava as suas redes, botava ordem no seu barco, se preparava para ir para casa, dar sequência à ordem do dia, tomar o seu café, conversar com a sua esposa, planejar o seu próximo dia, descansar, porque passou a noite inteira pescando. Antes do próximo dia, um homem, um mestre, resolve entrar no barco dele e atrasar todo o seu esquema. Imagina que Pedro, um homem comum, certamente pensou como eu pensaria: minha esposa vai me matar. Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, ela está preparando o café e agora eu vou ficar atrasado. Esse homem resolveu entrar no meu barco e me pediu para ir um pouco mais para longe, para que ele pudesse ensinar. Mas Pedro vai. Pedro vai. Ele entra no barco, leva e afasta o Senhor Jesus um pouco mais para longe da praia, e Jesus ensinava. Nós não sabemos o tempo que durou esse ensinamento, e Lucas nem mesmo nos diz, ou nos dá o trabalho de dizer qual foi aquele ensinamento. Talvez Jesus estivesse, como no Sermão do Monte, dando a correta interpretação de diversas leis, aplicando o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao seu próximo como a ti mesmo, talvez falando e conversando com aquele povo sobre algum dos profetas ou algum dos salmos. No final da exposição, no final do ensinamento, despedida a multidão, Jesus faz um outro pedido. Além de entrar no barco, atrapalhar a rotina matutina de Pedro, dizer para ele, viu, me leva para um pouco mais para longe para eu ensinar esse povo, e Pedro prontamente obedece. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, vai para o fundo. Se você olhar comigo o versículo de número 4, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que Jesus está dizendo basicamente é, vai para a parte mais funda do lago
e lança a rede para você pescar. E a resposta de Pedro, meus irmãos, é a resposta mais comum e mais ordinária de um homem comum que pode existir. Talvez se Pedro fosse brasileiro, ele tivesse respondido assim: ah, mestre, cada macaco no seu galho, né? Eu pesco, o senhor ensina. Eu passei a noite inteira pescando, Jesus. Mestre, eu tô aqui, eu trabalho aqui, ó, anos. Meu pai era pescador, eu herdei dele esse comércio de pesca. Eu venho aqui toda a santa noite, menos no sabá. Toda a santa noite para pescar. Eu sei onde tem peixe, onde não tem, e essa noite os peixes fugiram, foram embora. Não era noite de peixe. E aí, se você é pescador, eu, quando vim de Belo Horizonte, descobri que aqui no interior de São Paulo a pesca é um hobby, né? As pessoas vão para pesqueiros pescarem. Talvez tenha sido uma noite fria e gelada. No frio, no gelo, ninguém pega peixe. Nem tilápia, que diz que é o peixe mais fácil de se pescar, não vai no frio. Mas ele vai. Ele vai, não tem nada a perder. Simão, o homem constante. E perceba que a fala de Pedro, ou de Simão, para usar o termo do que está sendo utilizado pelo evangelista, no 5º versículo, ela é basicamente para tirar a responsabilidade sobre as suas costas. Ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas se o senhor está dizendo, vamos lá, né? Pedro está dizendo para Jesus é o seguinte, viu? Não vai dar nada. O senhor quer mesmo que eu faça isso? Tem certeza? Mas o senhor está dizendo, vamos lá, vou te provar que o senhor está errado, vou te provar que não vou pegar nada. Igual aconteceu a noite inteira. Pedro joga as redes e algo maravilhoso acontece. Eles apanham uma quantidade inumerável de peixes. As redes que estavam sendo limpas naquela mesma manhã estão cheias, a ponto de se arrebentar. Eles sinalizam os companheiros que estão na praia. Jesus entrou em um barco, o barco se afastou, o barco foi para o fundo e o outro barco está lá na areia. Eles vêm, eles correm, eles pescam e depois de colocarem os peixes no barco, o barco quase afundando, quase indo a pique, Pedro olha para aquele mestre e ele tem uma... E ele acerta. Ele acerta, é chamado de Simão Pedro, e o texto nos diz que ele entende quem Jesus é. Um judeu, meus irmãos, não chamaria um outro judeu de Senhor. Nós chamamos o tempo inteiro. Boa noite, tudo bem com o senhor? Mas um judeu não. E o texto, se você olhar para a nossa tradução, os tradutores foram, inclusive, muito felizes ao traduzirem esse Senhor com um S maiúsculo. Um judeu nunca se lançaria aos pés de outro, e muito menos chamaria de Senhor. O que Pedro estava fazendo é o mesmo que ele fez quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele se põe de joelhos e ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que ele está dizendo para Jesus é: Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença porque eu sou um homem comum, um homem ordinário. Eu não sou sacerdote, eu não sou escriba, eu não sou fariseu, eu não sou nem mesmo muito religioso. Cumpro a lei de Deus e busco cumpri-la. Trabalho numa profissão indigna. Afasta-te de mim. Não sou digno de estar diante do Senhor. Um homem comum. Muito comum. Mas que recebe, meus irmãos, uma missão extraordinária. Percebe que todos esses elementos que nós passamos até aqui, Pedro ser um homem comum, estar num dia nem muito sortudo, nem muito bom, está tudo dando errado no trabalho, não pescou nada. Entra um homem meio doido, pede para ele usar o barco dele. Na verdade, nem pede, entra e já vai pedindo e tomando conta do barco como se fosse dele. Depois manda ele jogar a rede. Nada disso, meus irmãos, é o foco desse versículo. É o foco dessa perícope, desse parágrafo que nós temos nas Escrituras. O foco deste parágrafo está na negativa de Jesus de obedecer Pedro
e no seu convite extraordinário no versículo de número 10. No versículo de número 10, depois de tudo aquilo ter acontecido, depois de Pedro se lançar aos pés, e se lança aos pés porque aquela pesca admirou eles, de tal ponto que eles sabiam que estavam diante de alguém que era maior do que eles. Mesmo assim, Jesus olha para Pedro prostrado aos seus pés e diz a ele: não temas, você será pescador de homens. Perceba que, diferente de outras narrativas, de outros episódios de chamada dos discípulos, Jesus não está fazendo um convite para Pedro. Jesus não está chamando ele, viu? Deixa os peixes aí, vem ser pescador de homens. Não, Jesus diz: você, Simão, um homem inconstante, um homem temeroso, um homem comum, de uma família comum, com uma profissão comum, está sendo chamado para uma missão extraordinária. E é muito, meus irmãos, muito notável perceber qual é o timing, qual é o tempo, qual é o momento que Jesus faz esse convite para Pedro. Jesus faz esse convite para Pedro depois de mostrar para ele que o Simão deveria morrer. Simão, o pescador inconstante, sem fé, sem temor, que empenha a sua palavra, mas logo tira, precisaria morrer, porque nem mesmo pescar peixes ele conseguiria mais. Mas o Senhor, que reuniu aproximadamente, ou aparentemente, todos os peixes do lago de Genezaré, do mar da Galileia, no mesmo ponto, num horário do dia incomum de pegar peixes, faria dele pescador de homens. Faria dele, ou daria a ele, uma missão tão extraordinária, tão sublime, tão grande, tão excelsa, tão grandiosa, que as habilidades de Simão, a sua capacidade, seria incapaz de cumprir. Uma missão tão grande que as Escrituras nos dizem que os anjos desejam ardentemente por anunciar. Um chamado tão maravilhoso que na noite em que o nosso Senhor Jesus nasceu, um coral celestial se reuniu para anunciar que ele havia nascido. O chamado de levar a mensagem do Evangelho da paz. Um chamado de ser embaixador de Cristo, representante do reino, em qualquer local onde ele colocasse os seus pés comuns e chegasse com seu nome comum, a sua família ordinária, o seu conhecimento aparentemente insuficiente para receber um chamado tão grandioso. Se eu e você, meus irmãos, fôssemos do Departamento de Recursos Pessoais do céu e pegássemos em nossa mão o currículo Lattes de Pedro para ser o líder dos apóstolos, para ser um evangelista, para ser um pregador, para ser um cristão, eu tenho certeza que ele não passaria e não seria chamado nem mesmo para entrevista. Como eu e você. Muitas vezes, meus queridos, como Pedro, nós acreditamos que para ouvirmos esse chamado extraordinário, para participarmos dessa missão extraordinária, para sermos como Pedro, pescadores de homens, nós precisamos fazer parte de um grupo seleto, daqueles que têm a chave de ouro, da teologia, de vários outros aspectos, de vários outros pré-requisitos, mas não. Nós não precisamos de muita coisa, como nos diz o hino Sinceridade, o hino 74 do nosso inário, nós podemos, da nossa forma ordinária, com os nossos nomes comuns, o nosso emprego corriqueiro, a nossa família das mais normais possíveis, com a nossa vida, que certamente não daria um livro, tampouco um filme, participarmos da missão mais importante na Terra,
que é a missão de homens, anunciando o evangelho da salvação. Meus irmãos, nessa noite, eu gostaria de te lembrar, te dizer, afirmar a você que você não precisa ser nada mais a não ser um pecador consciente do seu pecado e sabedor de que, como Simão, Cristo pode e vai te transformar em rocha, em Pedro, para que você seja transformado em pescador de homens. O que o texto de hoje está nos dizendo é aquilo que Paulo entendeu muito bem. Paulo, que ao contrário de Pedro, tinha um bom nascimento, estudou numa boa escola, mas quando chegou na igreja aos Coríntios, diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou com sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou aquilo que o próprio Paulo diz um pouco antes, no primeiro capítulo da primeira epístola de Coríntios: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Para que nós sejamos participantes dessa missão, recebamos o convite e o chamado do Senhor Jesus para sermos missionários, evangelistas, pregadores. E se nós pudéssemos resumir tudo isso em um único termo abrangente: cristãos, nós não precisamos de nada. Precisamos apenas de Cristo e este crucificado. Você, meu irmão, pode nessa noite, pode se encontrar em dois grupos. Você pode ser Simão, que estava no seu trabalho comum e decidiu, nesse domingo à noite, aparecer lá naquele povo da Saluz que te chamou para ir num pequeno grupo e você não conseguiu ir, mas apareceu no domingo na igreja. Se você for esse Simão, com seu temperamento inconstante, com as suas carências, com a sua necessidade de salvação, a mensagem do próprio Deus para você nessa noite é: vinde a mim, venha até mim, porque Jesus é aquele que transformou este Simão em Pedro, e pode transformar os Josés, as Marias, os Paulos, os Evertons, ou qualquer que seja o seu nome, seja ele comum ou seja ele extraordinário. E pode firmar os seus pés na rocha, que certamente nunca será abalada. Mas talvez você já tenha ouvido esse chamado e você já seja um cristão, já tenha escutado a voz de Cristo e já tenha corrido até os seus braços de amor. Mas você ainda não se comprometeu com Ele a ponto de confiar nele. A ponto de, na sua profissão, na sua família, no seu dia a dia, no seu serviço na igreja, ter se lançado a ponto de cada vez mais fazer o seu Simão, o seu velho homem, morrer dentro de você, para que um novo homem, remido, restaurado, justificado, possa nascer. Talvez você faça parte, e aí se você é um pouco mais velho de igreja, você se lembra daquela música, né? Desculpas, desculpas, não canso de ouvir, do porquê ao culto não vou. Ou faça parte, ou olhe e diga: mas pastor, eu sei tão pouco. Mas pastor, eu tenho tão pouco.
Mas pastor, eu posso tão pouco. Lembre-se, meus irmãos, de que a igreja não começou com muito. A igreja de Cristo Jesus começou com 12 homens iletrados, que pouco sabiam, que nada tinham. Mas é esse Jesus que faz do meu pouco, do seu pouco, na obra dele, empenhado na obra dele, ser uma pesca maravilhosa. Cheio de peixes, cheio de almas, transformadas, remidas, compradas, consagradas a ele na cidade de Itupeva, no estado de São Paulo, no nosso país. Meus irmãos, nós não precisamos de muito. Só precisamos de um coração comprado e remido por Cristo Jesus. E de um tanto quanto de um espírito de Pedro, que mesmo inconstante, quando escuta a voz do mestre dizendo, lança a rede, olha para tudo que sabe, olha para tudo que fez, e diz, mestre, se tu diz, está aqui. Está aqui o que eu posso lhe dar, está aqui o que eu posso entregar, está aqui. Porque de alguma forma, Simão Pedro virou ou disse as palavras às quais o próprio Cristo disse que a igreja seria fundamentada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nós aprendamos, meus irmãos, com os vícios e com os méritos, com os vícios e com as virtudes de Pedro nessa noite. Aqui eu e você, homens comuns, mulheres comuns, de uma cidade comum, com um emprego comum, somos chamados para fazermos coisas extraordinárias, em nome de Cristo Jesus, aqui nessa terra. E a coisa extraordinária não é fazer perna crescer, curar a gente, mas é ver homens e mulheres dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade, transformados de pecadores inveterados em homens e mulheres tementes ao Senhor. Que nós possamos ver e experimentar dessa extraordinariedade da missão de Deus na nossa cidade, nos nossos dias e da nossa vida. Homens comuns, homens ordinários, com uma missão extraordinária. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não espera, Deus, que sejamos nada mais e nada menos do que pecadores que carecem do Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu não és um Deus que se importa com quantidade. O Senhor, diante do gasofilaço no templo, naquele dia, disse que a oferta da viúva pobre era muito maior do que as grandes quantidades de restos despejados aos pés do cofre eram colocados. O Senhor é aquele que espera que nós, na nossa ordinariedade da vida, trabalhemos e façamos coisas extraordinárias. Não por nós, mas pelo Senhor, pelo Teu nome, com o Teu poder, a partir do Teu Evangelho. Nos ajuda, Deus, a como muitos e muitos Simões aqui nessa noite, fazer de nós cada vez mais Pedro. Pai, nós estamos cansados da inconstância, estamos cansados, Deus, de em nossos corações orarmos e dizermos ao Senhor, não negaremos, mas com a nossa vida, com a nossa fala, muitas vezes o negarmos. Nos ajuda, Deus, e nos transforma. Firma os nossos corações e as nossas vidas na rocha inabalável, que não é Pedro, mas é aquele no qual Pedro está firmado. O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a nossa igreja possa ser uma igreja de
de cada vez mais Pedros e que alcance cada vez mais Simões, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. É o que nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém.